Tudo bem? A gente está aqui hoje com o nosso terceiro vídeo do workshop Treinamento Efetivo de Ciclismo. E recapitulando, no primeiro vídeo a gente falou sobre os principais erros cometidos pelos ciclistas, né, o que você não deve fazer e algumas dicas do que você também deve fazer para tornar os seus treinos mais efetivos. Isso. Né, falamos um pouquinho do treinamento de base também, como que é, o que é que gira em torno desse treinamento de base. Como você pode organizar, né, o seu treino de base. E no segundo vídeo, Vivi, a gente falou sobre as capacidades físicas exigidas no ciclismo e sobre a questão da intensidade, parâmetros de treinamento e tudo mais. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, assiste, porque hoje nós vamos passar um conteúdo bem prático, né? Primeiro, já quero introduzir o fato de que vai ser uma resenha. Isso. Eu e Vivi vai ter uma conversa passando algumas informações para vocês de como usar todo o conteúdo que a gente passou no vídeo 1 e 2 na prática. E o mapa de treinamento, Vivi? Bom, o mapa de treinamento, para quem ainda não baixou, né, vai lá no seu e-mail, baixa o mapa de treinamento, porque vai ter um norte de como que você deve estruturar o seu treinamento. Exatamente. É importante até para você acompanhar esse vídeo de hoje. Isso, além dos vídeos, porque o vídeo a gente vai tirar do ar, né? Agora, o mapa de treinamento é um documento que a gente fez para vocês guardar e até adquirir um pouco mais de conhecimento sobre como organizar o seu treinamento para que ele possa ficar mais efetivo. O que a gente vai falar hoje, então? Bom, vamos explicar como funciona e como fazer o teste FTHR. Isso, falar sobre cada zona de intensidade, seja na potência, seja na frequência cardíaca, quanto tempo você pode trabalhar dentro dessas zonas. Isso é um conteúdo precioso, porque a gente nunca falou sobre isso nas redes sociais, e é uma coisa que as pessoas pedem, né? Isso aí vai fazer total diferença na sua estrutura da semana. O tempo de tiro, né, que tem que fazer e tudo mais. E também vamos passar uma dica de como vocês se prepararem para alguns tipos de prova. Nós selecionamos aqui. Fala aí, Vivi, ó. A gente tem uma cola horrorosa aqui. Mas a gente se perde, é muita coisa para falar. A gente anotou aqui o Ravelli, Big Bike, Gran Fondo, Letap e provas por etapas. Tipo né? Brasil Ride, exatamente. Esse tipo de prova. Aí, o que a gente quer que vocês façam com isso? Tipo, a gente tem o Brasil Ride, mas tem o Warm-Up, tem o Suba 100, tem Pata da Onça, tem Iron Biker. Muita coisa. Agora tem o MTB Brasil Challenge em Bonito, que vai acontecer. Então, tipo, vocês podem, a gente vai passar, é muito evento. Aí a gente ficar passando, né, detalhe por detalhe de cada prova, imagina, ia dar um vídeo de um dia inteiro. Tem aquelas outras provas, aquela outra prova que está acontecendo muito na Speed também, é Bike Series. Bike Series, né? São provas de 3 horas de duração. E que aí vocês podem adaptar para as provas da sua região. Tipo, você vai correr uma prova de 1 hora, você vai correr uma prova de 3 horas. É nesse sentido, né? Esquece o nome do evento específico. Não é que nós vamos passar um treinamento ou como você deve treinar para um São Big provas Bike. daquele perfil. Isso, Vivi, exatamente. São nesse provas perfil. Desse então, perfil. ou seja, Big Bike, provas longas, né, com altimetria, mais dura. A gente vai falando aí mais pra frente do vídeo. Vamos destrinchando aqui. Bota aí. Para usar sabe que a gente falou das capacidades físicas? Para que você possa usar elas, você precisa ter parâmetros de intensidade e saber qual intensidade trabalhar. Para que você saiba qual intensidade, você precisa do que? Fazer? O teste FTHR ou FTP para quem trabalha com medidor de potência. Como que é esse teste, Vivi? Pode explicar aí. Olha, esse teste você vai aquecer, né? Vai aquecer, preparar bem suas fibras. No mapa de treinamento tem o protocolo, por isso que é importante Perfeito. vocês ter esse mapa de treinamento em mãos. Então vai ser um breve aquecimento, né? Sem gastar muito do corpo, mas preparar realmente a musculatura para o esforço maior, que é um contrarrelógio de 20 minutos, e é dentro desses 20 minutos que a gente precisa de todos os resultados ali, seja de frequência cardíaca média ou de potência média, tá? Se for frequência cardíaca, o valor exato é aquele ali que a gente vai tirar desses 20 minutos, a média daqueles 20 minutos de frequência cardíaca para fazer os cálculos. Menos 5%. De frequência cardíaca. Se for de potência, a gente vai tirar 5% e esse cálculo da média de potência dos 20 minutos menos 5%, a gente vai usar esse valor para calcular também as zonas de potência de treino. Exato. Pode surgir uma dúvida assim, ó, mas por que eu não posso treinar com a minha frequência cardíaca máxima? Ou 220 menos a idade? Esse cálculo, ele é um cálculo básico para uma pessoa sedentária, uma pessoa que busca desenvolver, que já é praticante de uma atividade física, que tem um lastro, né, tem uma memória muscular.
tem que especificar. Esse cálculo já não serve mais. E um outro fator é que a nossa frequência cardíaca máxima, ela é alterada de acordo até mesmo com fases de treinamento, né? Então, eu não recomendo que seja trabalhado em cima da sua frequência cardíaca máxima de corrida, ou de frequência cardíaca máxima de acordo com a sua idade, ou até mesmo de acordo com a frequência cardíaca máxima de um teste de esteira. Entra uma outra questão. Às vezes um atleta vem treinar conosco e ele apresenta um teste, um eletrocardiograma, um teste de esforço de esteira. Também não serve como parâmetro. Porque é o seguinte, o teste de esteira, ele é diferente, a exigência dele, a musculatura envolvida é totalmente diferente do ciclismo. E o FTHR, o FTP... É um teste específico para ciclismo. Exatamente. Então, use sempre, se você busca desenvolver o seu ciclismo, use sempre esse teste de FTP ou FTHR. É muito importante porque você vai estar trabalhando de acordo com a especificidade do ciclismo, né? Feito o teste, aí você vai fazer os cálculos para poder preencher aquela tabela de frequência cardíaca e estar ciente do que é a sua zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. No máximo de treinamento, a gente está explicando para vocês como fazer esse cálculo para que vocês cheguem, depois de realizado o teste, aí vocês vão chegar no cálculo de cada intensidade de frequência cardíaca ou de potência. Na prática, explica aí, Vivi, qual que é o objetivo da zona 1, 2 e 3? Zona 1 a gente usa muito para atividade regenerativa, né? É uma zona bem suave, você vai praticamente girar as pernas, rodar as pernas, depois de um treino duro, né? É um treino que gira em torno de 1 hora e meia, normalmente usado depois de treino duro, ou para iniciar a semana sem aquele desgaste, você colocar depois de um treino de academia também. Depois de um treino de academia, você pode usar perfeito para isso. O famoso giro na ciclofaixa. Zona 1 é um treino de recuperação muscular. Zona 2 é um treino, aquele famoso treino de endurance, que é um treino que você já pode passar ali, sei lá, praticamente o dia inteiro na zona 2, que você vai aguentar fazer isso, porque é uma zona que não exige tanto, né? E você vai conseguir manter ela de forma constante, 2, 3, 4, 5 horas. Muito usada na base. Muito, né? É praticamente a zona 2 que vai ser prioridade ali, principalmente no primeiro mês de base. Né? Então, é realmente uma zona de preparação do corpo para atividades que estão por vir. Ou a zona 2 também é usada para recuperação de intervalos mais intensos num treino. Você faz um intervalo de zona 5 e aí você recupera na zona 2. Fisiologicamente falando, é na zona 2 que aumenta capilares sanguíneos, aumenta tamanho do coração. Tem gente que acha que o coração não aumenta de tamanho, gente, aumenta sim. Uma vez, eu vou relatar, né? Uma vez eu recebi um comentário de uma pessoa falando que eu tava louca, que o coração não muda de tamanho, só muda quando você morre. Engano, tá? É comprovado cientificamente que o coração muda de tamanho sim, de acordo com a fase que você tá, né? Quando você tá na fase de endurance, o coração vai aumentar um pouquinho de tamanho, lógico que não vai dobrar de tamanho, né? Mas ele aumenta, ele muda a anatomia dele. Quando você passa a trabalhar, passou um passarinho aqui, ó, chamou a atenção minha e da Vivi, né? Quando você passa a trabalhar VO2 e tal, seu coração tem hipertrofia, enfim, né? Muda assim. Então, resumindo, a zona 2 vai deixar o seu corpo mais eficiente, vai preparar o seu corpo, né? Ele vai mudar a estrutura para objetivos mais intensos que vem na frente. Exatamente, porque é muito fisiologia, sabe? A zona 3 também tem uma polêmica envolvida, né? Já saiu alguns relatos aí, saiu um artigo, né, no Training Peaks, falando que o platô da zona 3. E aí traduziram que a zona 3 não tem eficiência. Gente, a zona 3 é fundamental. É um dos melhores treinos que você pode fazer e estar na zona 3. Através da zona 3 você melhora o seu limiar funcional, que é a capacidade de andar sem acúmulo de lactato. Né? Então é fundamental. Também não vou entrar em detalhes porque é muito extenso o conteúdo e vai abranger muita fisiologia. Exatamente, a gente não vai ficar falando aqui termos técnicos porque não é esse o objetivo, né? A gente quer abraçar todos vocês. Isso. Mas eu tô relatando porque às vezes surge essa dúvida na cabeça. Sim. Ah, mas eu vi lá de não sei aonde, do Training Peaks ou em outro lugar que foi falado que a zona 3 não tem eficiência nenhuma. Ó, vamos rever os conceitos, estude um pouquinho, porque... Pode investir na zona 3. Pode investir na zona 3, tá? Principalmente para manutenção e condicionamento. E é uma zona também que, além de permitir que você teve um ganho de condicionamento, você usa ela para manter aquele condicionamento, é também uma zona muito importante para os treinos de base. Sim. Né? Na segunda parte ali dos treinos de base, ela é fundamental para que você aumente o seu limiar funcional. Exato, antes de sobrecarregar, porque a zona 4, agora já falando
4, ela já é a zona de também trabalho de limiar funcional. É bem próximo, o que é que acontece assim, ó. Quando a sua perna está queimando, é porque acumulou lactato sanguíneo na corrente sanguínea. E aí, o limite da zona 4, ela é muito fisiologia também. Uma vez eu dei uma palestra sobre isso e as pessoas ficam assim. Eu vou tentar traduzir. O limite da zona 4 é onde você ainda é capaz de jogar uma alta intensidade e não acumular lactato. Você vai produzir o lactato, mas ele vai ser removido. Exatamente. Ele não vai ficar acumulando. A sua perna ainda não está queimando. A partir do momento que você ultrapassar o limite da zona 4, aí você já produz lactato e ele está acumulando. Aí a perna começa a queimar, você tem que diminuir a intensidade. Então, para você melhorar, tipo assim, para você não fazer a sua perna queimar, você não tem que trabalhar com ela queimando. Se você trabalhar com a sua perna queimando, você vai estar diminuindo cada vez mais esse seu limite. Tá? Então, se hoje a sua perna queima a 30 por hora, não, a 40 por hora, né? E aí você quer acelerar para ela parar de queimar, daqui a pouco ela vai estar queimando a 35 por hora, porque o seu corpo vai te jogando cada vez mais para baixo. É um mecanismo de defesa dele. Então, para você melhorar essa sensação das pernas estarem queimando, você tem que fazer intervalos na zona 4. Esses intervalos, eles podem ser começar aí com 10, 15 minutos, depende muito do seu nível de condicionamento físico, tá? E aumentando progressivamente. Você pode fazer tipo tiro de 15 minutos com intervalo de 10 minutos na zona 2. Depois de 10 dias, se aumenta, você faz tiro de 20 minutos com intervalo de 15 minutos ou de 10 minutos também na zona 2. E você pode chegar a fazer um intervalo de 40 minutos, de 45, 50 e pode fazer um treino, por que não, de 1 hora na zona 4. Na zona 4 você é capaz de andar, né? No seu teste de FTHR ou FTP, você é capaz de andar 60 minutos. Só que para você não chegar lá, né, sem treinamento você não consegue chegar nisso. Treinando de forma progressiva, fazendo esse trabalho intervalado, repito, começando com 10 minutos, depois você passa para 15, sempre com intervalo de pelo menos metade do tempo do tiro que você está fazendo, tá? Aí você consegue melhorar essa sensação das pernas estarem queimando. Se você fizer esse tipo de trabalho, hoje a perna queima 40, daqui um dia ela pode estar queimando só a 42 ou a 43. Então é isso, a zona 4. Fala da zona 5 agora, Vivi. Zona 5 não é você ir lá e fazer o maior esforço que você puder. Não é isso, tá? Esses tiros de esforço máximo, eles já se encaixam fora da zona 5. Mas falando da zona 5, esse treino de zona 5 é caracterizado por intervalos de 3 a 8 minutos. No máximo, você vai aguentar andar na zona 5 até 8 minutos. Então, você vai sentir a diferença de um intervalo de zona 4 para a zona 5, porque exatamente no início do intervalo você já sente que a perna está dando aquele sinal de que o negócio vai ficar duro. Há intervalos, de acordo mais ou menos com o mesmo tiro que você está fazendo, faz um tiro de 5 minutos, dá um intervalo de 5 minutos. Né? Então, dependendo do condicionamento, você pode até reduzir um pouco. Já está numa fase avançada, está numa época de competição, você pode, por que não, fazer um intervalo de zona 5 de 8 minutos e um intervalo de recuperação entre eles de 6 minutos. Né? A sua recuperação já vai estar bem mais eficiente, então você pode reduzir esse intervalo. Mas são tiros que realmente vai exigir bastante da sua capacidade física. Muito. A zona 5 já trabalha a capacidade anaeróbia e aquela sensação de você estar ofegante o tempo todo, né? E é uma coisa que você tem que se atentar. Zona 5, como você já começa ali, para não ter uma hiperventilação, então você tenta controlar essa respiração. Veja o vídeo aí de respiração. Isso quer dizer, tem um vídeo que a Cris fez falando só sobre a respiração, então é muito importante você aplicar isso nesse treino, porque logo de início, se você fazer um tiro de 5 minutos, por exemplo, que é muito comum, no primeiro minuto você já pode estar lá. Então, tenta controlar isso aí que vai trazer muito mais eficiência. Você consegue fazer a troca de gases muito mais eficiente. Fisiologia pura, hein, professora? E aí você vai recuperar melhor. Essa crise. Recuperar melhor a sua musculatura. Essa troca de gases, assim, é bem muito fisiologia isso. Mas dá pra entender, né? Exatamente. É importante. E aí tem os tiros de esforço máximo, que são os tiros já que você não controla através da frequência cardíaca, porque você vai sair realmente para fazer o máximo. Normalmente esses tiros são caracterizados de 10 a 30 segundos. Então você vai jogar uma marcha ali e vai sair para arrebento. Exato. Às vezes sua frequência cardíaca, durante o tiro, você acaba lá os 20 segundos, por exemplo, quando você olha ela nem chegou na zona 5. Chegou. Porque existe um retardo, né, de resposta da potência que você imprime na perna para a frequência cardíaca, ela é um pouco mais lenta a resposta. Então, depois que você para o tiro, dá-lhe 10 segundos, ela entra na zona 5, né? É bem interessante isso aí. Mas o principal é que você, na sua percepção, esses tiros de esforço máximo, você vai ter que trabalhar realmente com a percepção e esquecer a frequência cardíaca.
Ou seja, não tem erro, é você ir lá e dar arrebentar. Né? Não gosta de fazer força? Faça. É o dia. Então, é isso. Não tem muito o que falar do esforço máximo. É tudo. Duração de 10 a 30 segundos. O intervalo entre eles, aí está um detalhe. Tem duas formas de você trabalhar o esforço máximo. Uma que é visando o recrutamento de fibra branca, que é, por exemplo, para um sprint, e aí você prioriza a qualidade. Então, aí nesse momento, onde você estiver treinando o sprint, não adianta você querer dar 30 por 30, né? 30 segundos de tiro, 30 segundos de intervalo, que não vai ter qualidade. Sprint você tem que fazer ali 20 segundos no máximo e já dá 5 minutos de intervalo. Agora, se você quiser treinar... E 5 minutos para que você tenha realmente uma recuperação muscular. Exato. E possa, mais uma vez, no segundo sprint, no terceiro, no quarto... Dá o máximo. Exato. Agora, se você quiser trabalhar tolerância ao lactato, que é treinar para aqueles ataques seguidos de corrida, aí você pode fazer 30 por 30, 20 por 40. 20 por 40 é um treino, esse treino, galera. Segundos, hein? Pelo amor de Deus, esse treino dá uma pegada sinistra. Você pode começar com, se tiver bem iniciante, 10%. Exatamente. Né? Aí você vai aumentando o tempo de tiro e diminuindo. Eu já até passando um treino nesse vídeo. Pois já é um treino pra você fazer. Puríssimo. Mas isso aí... Prepara muito pra competição. Se a gente for falar tudo isso, tipo assim, como a gente falou... Na base você usa muito zona 2 e 3, 1, 2 e 3. Aí você vai chegando no período de preparação específica, lembra o vídeo lá que eu falei de periodização na teoria? Preparação específica, aí você já vai usar a zona 3, 4 e 5. Muito zona 3 e 4. Exatamente. E já entrando nos trabalhos de zona 5, né? Lembrando que chegou ali perto do seu evento alvo, 10 dias antes você já tem que tirar o pé. 10 dias não é o suficiente para você ter um destreinamento, tá, galera? Se você se manter ativo. Né? Se você ficar dormindo, né? Se você ficar dormindo, jogando videogame, você vai destreinar, mas se você tirar o pé, você pode diminuir uns 30 a 40% do seu volume de treino, você vai chegar bem lapidado na competição. Alvo, né? Existem provas que são preparatórias, às vezes você tem que competir cansado, isso não é um problema. Desde que você chegue no alvo de forma 100% e descansado. Isso. É um pouquinho da fisiologia das capacidades físicas, de como você usar na prática aquelas zonas de intensidade que nós passamos para você, tanto no mapa de treinamento, quanto falando ali sobre a própria capacidade física no vídeo anterior, tá bom? Por isso que, repito, é importante vocês assistirem os vídeos anteriores para entender o que a gente está falando agora para vocês. É meio que um quebra-cabeça. As coisas vão se encaixando, né? Então vamos para a parte da competição agora. Vamos recapitulando, né, Vivi? A gente vai falar sobre mountain bike XCM, provas de até 3 horas. Vamos falar das mountain bike XCM das ultras e vamos falar um pouco de provas de speed. Vamos fazer de circuito e provas de speed, a Letap, Gran Fondo e por aí se vai. As estradeiras, né? Eu vou falar aqui do Ravelli, prova que é caracterizada até 3 horas mais ou menos, com nível de inclinação altíssimo. Ravelli gosta de colocar subida, né, galera? Então, assim, se você tiver na sua região uma prova de mountain bike que vai até 3 horas, que tenha muita subida, você vai treinar o quê? Zona 3, 4, 5. Você pode fazer 30% do seu treino de zona 3, 30% do seu treino de zona... Não, 20% do seu treino de zona 5, né? E 50% do seu treino de zona 4. Lógico que, pelo amor de Deus, galera, isso aí é os trabalhos intervalados. Não esqueçam do treino regenerativo, tá? O ideal é que você faça um treino específico, um trabalho regenerativo, um treino específico e um treino regenerativo, sempre alternando. Dependendo do nível do ciclista, a gente até coloca 2 ou até 3 treinos específicos. Mas como eu não sei o nível do seu ciclismo, faça pra garantir, isso. Né? Para garantir um específico e um regenerativo. Vai falar do que agora, Vivi? Quer falar de Gran Fondo, Etapa, vamos falar. Vamos falar dessas provas aí que são bem próximas, né? Tem um volume alto de horas. O Gran Fondo Nova York, Letap, essas provas de 100 km de 100, speed. 160 e por aí se vai. Acima de 100 km de speed. Isso. Que vai dar na casa de 4 horas. Também são provas que você tem que visar muito, zona 3, 4 e 5, né? Dá aquela prioridade maior à zona 4, porque é uma zona que você vai usar constantemente, mas sempre treinando. Zona 3 também. Zona 3 e 5, né? Porque na hora que você tiver que apertar o ritmo, a zona 5 vai fazer diferença. Sem esquecer de também fazer aqueles tiros curtos, né? Não é uma prioridade, mas eles vão dar mais eficiência a esses tiros de zona 5, por exemplo, né? Você fazer uns tiros de vez em quando ali de esforço máximo é bem importante. Tá? Para melhorar essa eficiência e até dar mais capacidade dentro dessas zonas 3, 4 e 5. Exato. Mas a prioridade mesmo são as zonas 3, 4 e 5 também, como nas provas do Ravelli, né? E aí você vai ter que
ter um foco, uma atenção maior no volume, porque são provas ali de 100, um granforo, por exemplo, são 160. Você vai ficar pelo menos umas 5 horas em cima da bike, né? Então, ter atenção ao volume, nem sempre o volume precisa ser com um monte de trabalho intervalado, mas é preciso também. Isso, né? 80% do volume total você está treinado, né? Com qualidade. Você pode fazer um longo com intervalos e um longo só de rodagem na zona 2 e 3, né? Até porque você precisa aproveitar o final de semana, por exemplo, para fazer bastante volume. Isso. Né? É aquela carcaça para que quando você chegar na hora da prova e for fazer os 160, você tenha qualidade nessa quilometragem do início ao final. Isso. Prova de XCO. Especificidade, tiro máximo, tiro de potência máxima, tiro de intensidade máxima, com curta recuperação, com curto tempo de recuperação, e aí você pode se capacitar para isso, começar com, igual a Vivi falou, 10 tiros de 10 segundos de tiro, 50 de recuperação, depois você vai diminuindo o tempo de recuperação e aumentando o tempo de tiro. Vocês podem trabalhar muito a zona 5 e zona 3. Zona 3, 4, 5, é bem legal. Zona 4 é importante? Mas a zona 3 ela vai já ajudar a melhorar a sua zona 4. Só que como o XCO tem uma exigência o tempo inteiro máxima, é importante... É muita pancada no meio da prova, né? Muita explosão. Então, quando você tiver a prova de XCO, você pode fazer um belo trabalho de zona 3 e priorizar muito zona 5 e 6, né? Que a 6 seria zona esforço máximo. Isso vocês podem fazer também para provas de circuito, de speed, que é muito ataque, vira e arranca, é 1 hora de prova ali esticando o cabo. Prova de circuito de speed e de XCO tem um tipo de preparação bem semelhante, bem semelhante. Acho que o XCO você tem que trabalhar também a especificidade de pilotagem. Trilha, né? Trilha, single track, essas coisas. Não adianta você... Monta bikeira, essa nega. Não adianta Chega pra uma descida e fala, meu Deus. Não adianta você trabalhar o físico e não estar com a habilidade trabalhada que vai te fazer falta lá na frente. Mas o legal é você, nessas provas curtas, né, de XCO e circuito, é você trabalhar a eficiência da sua recuperação, porque o tempo todo vai ter alguém que vai dar uma pancada, alguém vai atacar, você tem que sair de curva numa prova de circuito. Recrutamento de fibras, né? Exatamente. Você vai sair da curva, alguém ataca. Antes de chegar à curva, alguém ataca. E o passista? O que o passista? O passista tem que ficar só indo pra estrada e ficar fazendo estradão ou ele tem que fazer tiro curto também? Tem que fazer tiro curto também. Isso aí eu sofro, hein? Por quê? Eu não vou nem falar o que acontece comigo, deixa a Vivi falar. O passista, ele tem mania de sair pra estrada, botar aquele ritmo. O cara do XCM, né? Botar aquele ritmo e ficar ali o dia inteiro, né? Se ele não treina as capacidades que exigem força de explosão, né, que são esses tiros mais curtos, na hora que ele fizer isso uma vez a prova, ele já está queimado. Então, e numa prova de XCM, por exemplo, quantas retomadas no mountain bike a gente tem? Obstáculos. Você de repente está aqui numa boa, rodando ali na zona 3 e 4 e você vai ter que fazer uma explosão de 20 segundos ali para passar uma rampa. Sprint, né? Você para aqui na descida, desceu ali, freou, tem que retomar. Tudo isso aí vai te gastando e são pequenos sprints ao longo da prova. Não é sprint máximo, mas é quase, é submáximo. O atleta do mountain bike tem o hábito de achar que não precisa sprintar. No começo... Tem um vídeo também falando sobre isso aí. Quando eu começo a trabalhar com um atleta de mountain bike, de cada 10, eu passo sprint, obviamente. De cada 10 atletas que eu passo sprint, 7 vêm me contestar. Mas eu sou do speed, eu não sou do mountain bike. Meu amor, eu sei. Essa semana um atleta veio me perguntar qual a eficiência, né? Qual o objetivo dos sprints num treino pro mountain de 3 bike, horas. Né? Então eu falei, o mountain bike você está usando isso o tempo inteiro, porque a pessoa não se atenta a isso. Constantes. Né? E isso, até para uma prova de XCO e de circuito, isso é o que quebra o atleta. Então, e tem um detalhe ainda, você não pode colocar 2 provas de características diferentes como alvo em 2 finais de semana seguidos. Pode, mas não como alvo, porque você tem a chance de se frustrar. Não é o ideal, na verdade, né? Não é o ideal. A gente pode tudo, Vivi. Só que se vai dar resultado... você colocando uma prova de estrada, né, de 160 km e uma prova de circuito de 1 hora. São provas completamente diferentes, as capacidades físicas, as demandas, as exigências principais. Então, você pode se dar bem nas duas, né? Mas a chance já é menor. O ideal é que seja feito o quê? Por exemplo, você vai se preparar para uma pata da onça, que é uma prova de 2 dias, ou então você vai se preparar para um Iron Biker. É que você, aí 2, 3 meses antes, comece a pegar outras maratonas.
né, pra se preparar. Se você só corre XCO, que é prova de 1 hora e meia, 2 horas, aí você vai correr uma prova que vai te exigir 5, 6 horas de pedal... 2 dias seguidos? É o princípio da especificidade. Então você tem que pegar a prova que você tem como alvo e usar outras no meio do caminho semelhante para se preparar para ela. Ou então, mesmo que eu não quero, tipo, o amador, né, Vivi? Às vezes ele não traça uma prova alvo, todas as provas são alvo. Corre todo final de semana, até o Natal. Tenho 12 provas alvo. Então, a possibilidade de que o resultado numa prova, por exemplo, de 4 horas seja diferente do resultado de uma prova de 2 horas é muito diferente, porque são demandas diferentes, né? É aquela, tipo, o Alisson, se a gente pegar no mountain bike, o Alisson, ele é um especialista em maratona de um dia, né? E se você coloca ele no XCO, ele já não tem um resultado tão efetivo. O Avancini, ele é um especialista de XCO. Lógico, o cara ele é rei, né? Ele é rei, né? Ele é atleta, ele é top 4, né? Mundial. Então, assim, ganhou uma ultramaratona? Sim, mas olha o nível que o cara tá. Então, tipo, mas eu não sei se ele consegue ter o mesmo desempenho. Não sei. Galera, eu estou falando que eu não sei. Eu não tô falando que ele não tem, tá bom? Porque do Avancini eu não duvido nada. O cara é muito, muito top. Então, eu não sei se ele consegue ter o mesmo desempenho do que o Alisson, que é bicampeão brasileiro de XCM, tem em uma prova de um dia. Porque são demandas diferentes. Eu não sei se eu particularmente, eu jamais vou andar com a Viviane Faveri, com uma Tânia, com a Ana Luísa, que são meninas, com a Sofia, que são meninas, Roberta, né? Que são meninas especialistas no XCM, no mountain bike. Eu posso ali me defender, mas elas também talvez não tenham um bom desempenho nas provas de speed, que é a minha especialidade. Né? Assim como a Vivi tem uma característica de sprint, eu sou passista, eu não vou sprintar com a Vivi e ela não vai medir roda comigo no plano. Então, tipo, são coisas diferentes. Procure detectar a característica que você tem, o que você mais gosta e treina para aquilo. Seja o melhor naquilo. Procure uma prova que você se sinta desafiado e motivado para fazer. Exatamente. E que você tenha tempo para treinar para ela. Né? Exato. Então, que o alvo seja palpável, né? E esteja dentro das suas possibilidades, dos seus horários e da sua rotina. Né, para que você consiga cumprir com o seu planejamento, porque esses vídeos todos que a gente está fazendo vai permitir com que você sente e possa montar o seu planejamento. Estamos falando de competição, mas eu encaro um Brasil Ride não como uma competição, e sim como um desafio. Mas eu não vou deixar de me preparar para o meu desafio. Tem pessoas que pegam um Letap não como uma competição, e sim como um desafio, mas se prepare para esse desafio. Para você ter qualidade, você não vai fazer um Letap para sofrer da hora que larga até a hora que chega. Para ter uma boa experiência, né? Levar para casa uma boa experiência. Que seja um passeio a sua prova, mas que você passeie sorrindo. Exato. E não se arrastando. Exato. Né? Galera, o nosso próximo encontro vai ser ao vivo. E se você tiver dúvida, Vivi, manda um e-mail para altaperformance@gmail.com.br ou anota e manda a pergunta ao vivo pra gente. Vai guardando aí, vai anotando. Vamos fazer um bate e volta. Vocês mandam a pergunta e a gente já vai respondendo. Vamos tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. E até lá, veja e reveja os vídeos, os 3 vídeos do nosso workshop. Anote dúvidas, tudo, pra gente bater um papo no próximo vídeo. Fique atento ao seu e-mail, que a gente vai mandar o link e o horário. Provavelmente vai ser 8h30 da noite, porque a gente acredita que você já chegou do treino, já chegou do trabalho, tudo calmo, já deu tempo de jantar. Já brincou com as crianças? E tal, e aí a gente vai ter esse encontro ao vivo. É o nosso primeiro encontro ao vivo, né? Então, a gente conta com vocês lá. Bora lá, aguardamos vocês. Até já. Vai treinar! Tchau, tchau.